e avaliando para o EGEM 2021. Professora Jussara, eu até peço licença que eu esqueci de falar a respeito, né? Esse curso também ele tem esse objetivo de a gente dar uma chancela, né, para os possíveis revisores do EGEM. A gente vai falar no final, né, a respeito disso, mas os que tiverem interessados em trabalhar como revisores do EGEM, eu acho que podem usar o e-mail que o professor Flávio mandou, e também no final eu coloco, tem o nosso e-mail, né, que podem nos encaminhar para a gente, né, possibilitar isso, tá? Obrigado. Isso. Sem dúvida é um momento para a gente colocar na prática aquilo que vai aprender nos próximos dias aí, né, Flávio e professor André? Então, o que é e quais os tipos de revisão? Antes disso, vamos fazer um pouquinho uma análise, né, sobre o que é uma revisão, como a gente encara receber uma revisão, né? O que é? A gente sabe que revisão é fazer uma leitura e escrever aquilo que você realmente aponta como pontos fortes, pontos fracos, né? Cada um tem uma ideia do que seja essa parte de revisão, ou já recebeu, em sua maioria, uma revisão de um periódico ou de um congresso. Às vezes, algumas revisões vêm em uma linha, outras eu já vi que o artigo tem 12 páginas, faz uma revisão de 7 páginas, o revisor praticamente reescreve todo o artigo novamente, com outras visões. Então, aí a gente vai discutir isso um pouquinho lá nos tipos de revisão, mas o mais assim, que fica é a leitura desse artigo, né? Muitas vezes a gente lê uma vez, não entendi o que a pessoa falou, ou preciso ainda ler mais outra vez. Às vezes, para fazer uma boa revisão, gente, não vou mentir para vocês, às vezes a gente tem que fazer 3 ou 4, né? No mínimo 2 leituras do artigo, para pelo menos a gente dar uma lida no artigo e realmente verificar aquilo que ele está escrevendo, o objetivo que ele está propondo. Muitas vezes a gente fica com dúvida na primeira leitura. Então, se desdobrar, porque é um trabalho que alguém se esforçou para fazer, realmente pesquisou, também foi atrás. Então, a gente também tem que valorizar aquele trabalho, né? No intuito de enriquecer para o autor o nosso ponto de vista. Então, a revisão, ela é de extrema importância em qualquer ou evento, ou um periódico, ou vou participar de alguma banca de TCC, de mestrado, doutorado, ela se faz necessária a gente observar alguns pontos. A gente tem uma dedicação que muitas vezes é gratuita, ninguém recebe para ser revisor, né? Pontua, às vezes, pouco no currículo em alguns momentos, né? Mas é um aprendizado e um enriquecimento de conhecimento que a gente não tem como medir, né? Dependendo o tempo que você se dedica para a revisão, muitas vezes você vai ficar muito bom em métodos, em observar parte teórica, em conhecer e se dedicar em outros tipos de revisão. Então, isso valoriza muito, né, a questão de você adquirir conhecimento. Então, a revisão por pareceristas é um dos pilares da publicação científica. É necessário que a gente primeiro tenha essa consciência de que, quanto parecerista, eu tenho que entender também ou hora da teoria ou hora da metodologia que a pessoa está fazendo. Depois também nós vamos falar nos tipos de revisão um pouquinho disso. Não conheço um pouco sobre a revisão de determinada literatura. Então, eu tenho que pelo menos entender um pouquinho sobre métodos, né, para poder fazer aí a revisão a revisão desse artigo. E uma boa na realidade, rever artigos toma uma parte substancial do tempo, né? Como a gente falou, se você tem no mínimo que ler 2 vezes, ler num dia e ler no outro, no terceiro é que você vai começar a escrever realmente a sua revisão, escrever os pontos que você verificou. Porque muitas vezes você lê num dia, não entendeu e já acha que aquilo lá não ficou bem escrito, não ficou bom, então já vamos. Não, lê no outro também, pelo menos 2 vezes para a gente poder. É um trabalho gratuito, realmente, né? Ninguém aí paga, são poucas instituições que estão adotando agora a questão de, às vezes, pagar aí, mas em sua maioria, todos os eventos, né? Ou alguns eventos até premiam
pareceristas, né? O Enampad faz isso, dá prêmio, CMEAD, para os melhores aí pareceristas, então também tem o intuito, né, de você colocar no currículo que você, às vezes, no evento foi o melhor, considerado o melhor avaliador da linha, isso também valoriza as pessoas, né? Então, por isso o intuito também, nossa, o que será que aquele cara parecerista escreveu naquele artigo? Por que ele ganhou um prêmio? Então, algumas coisas faz a gente também pensar, né, o que eu gostaria de ouvir de um parecerista no meu artigo e o que é que eu estou fazendo nos meus artigos, né? Como é que está vindo esse feedback nos meus. Na prática, a avaliação entra no Lattes como um trabalho técnico, mas às vezes não vale qualquer ponto, né? Ele pontua muito pouquinho essa contribuição. Então, a gente faz realmente, e assim, no ano, a gente faz muita avaliação de artigo, né? Os professores estão aí para poder confirmar. Muitas vezes a gente não dá conta, às vezes, de tanto que você recebe, e ainda o mercado precisa de bons avaliadores, né? E a gente também vai falar isso um pouquinho mais para frente nessa questão, por quê? Porque tem revisores que lê o artigo num dia, eu não sei, ou está de muito mal, acordou de mal com a vida, não está bem assim, coloca em uma linha, artigo reprovado. Não, precisa rever inteiro o seu artigo. Em uma linha e manda para a pessoa. Como é que será que o autor visualiza essa revisão feita em uma linha, né? Então, é muito triste, realmente, é uma tristeza, né? Você receber lá, você se dedicou enquanto autora, escreveu, pesquisou autores, traduziu o artigo, foi atrás, colocou em normas, às vezes pagou revisor, e aí um revisor escrever apenas em uma linha, né? Então, faz a gente sempre ter a necessidade, tanto dos eventos, tanto das revistas também, sempre estarem revendo essa questão de terem aí pessoas que realmente possam estar contribuindo com o seu conhecimento, tá? Mas é muito importante, a gente às vezes não valoriza a pontuação no currículo, mas ela tem uma pontuação de um outro olhar, um ótico, né, sobre aquele currículo que a pessoa faz revisão, tanto em periódico quanto em eventos, né? Ele é bem avaliado, ele está bem entrosado, então realmente ele está sempre fazendo avaliação, né, nas revistas e eventos também. Então ele está tentando adquirir um conhecimento, ele tem uma experiência, uma bagagem que realmente faz valorizar essa questão das revisões. E uma coisa importante, né? A revisão, ela não tem uma receita pronta, ela não vem com algo assim, né? Olha, você tem que fazer, igual fazer um bolo, né? Precisamos de ovo, fermento e farinha. Ela não tem essa receita pronta, né? Cada um de nós, em determinado momento, vai percebendo que ou o periódico ou o evento, ele tem um formato, né? É muito importante a gente observar sempre, entrar no evento, entrar lá no link do periódico e ver as normas, porque ali já começa um processo de avaliação, né? Não tem uma receita pronta, mas algumas dicas pela experiência que a gente tem de fazer avaliações, então a gente consegue considerar. Olha essas normas, verifica se o artigo já se enquadra nisso. A maioria das vezes, sempre tem alguma questão que você deve observar que está lá exigindo no evento ou, né, no periódico e que realmente o autor não fez, né? Alguns eventos fornecem checklists, né, para orientar a tomada de decisão. E são listas que devem ser usadas apenas como ponto de partida, como uma reflexão. Então, tem diversos aqui tipos de checklists, né? Tem usando escala de 1 a 5, tem usando com pontos fortes e pontos fracos, que eu acho que é o mais complicado, que deixa lá você escrever o que você quiser de ponto forte e fraco, seja ela introdução, seja ela metodologia, né? Então, aí também não sei se contribui, tem o número de caracteres, às vezes, pequenininho, para a gente escrever tudo que você quer falar de pontos no artigo. Então, cada momento, cada participação de vocês na avaliação vai ter um ponto de partida, tem uma lista. O que eu sugiro? O que eu utilizo, né? Eu tento ler parte por parte. Então, lá no resumo, se estão todos os itens que se fazem necessários, a introdução, se todos os itens que a gente aprendeu, tanto aí no mestrado quanto no doutorado, e que tem que ter no artigo.
Aí depois nós vamos avaliar as normas daquele evento. Será que o artigo se encontra nas normas? E por último, a questão de realmente a língua portuguesa. Falo isso, né? Ortografia. Por quê? Porque às vezes tem algumas situações em que se apresenta muito bom o artigo, mas em alguns momentos a gente teve dificuldade pela escrita. Então, colocar uma observação também. Realmente, para reprovar artigo, acho que deve ser o ponto mais difícil em que a gente tem. Acho que até alguns revisores colocam em uma linha pela dificuldade que se tem aí de medir, né, de falar para a pessoa, né, se o artigo está reprovado e ponto, não justifica, né, e todo mundo quer sempre algum outro ponto, né, explicando o que foi, por que não foi, né. Professor André, pode puxar a próxima. Né? E aqui, falando dos conceitos, um pouquinho da revisão, dessa reflexão do que é rever um artigo científico, tem o papel do revisor, né? Então, quando a gente aceita, lá vem o aceite por e-mail, né? Eu quero aceitar ser avaliador, ou fazer a revisão, né, daquele periódico ou daquele evento. A gente tem que saber assumir um compromisso muito sério, uma responsabilidade, né? Porque não é só aceitar o e-mail, a gente pensa, mas tem toda uma estrutura por trás, né? Você foi selecionado porque está relacionado com aquela temática e foi para fazer esse evento. Então, isso é ver a data de entrega, tentar fazer essa revisão, assim, aproximando, principalmente congresso, que o tempo às vezes é um pouco curto na revisão, mas assim, tentar fazer naquele processo, porque depois tem o coordenador do evento ou o editor da revista que vai ter que correr atrás para que na tempo hábil, tanto da publicação do periódico, tanto do evento, aquele artigo tenha e seja revisto por 2 pessoas, pelo menos, para que seja aprovado, ou que não vá ou também não vá participar, mas que tenha aí 2 avaliações no mínimo. Então, a gente, enquanto assumir a responsabilidade de ser revisor, é assumir também um compromisso. É praticamente vou dizer entre aspas, uma profissão que você assume enquanto pesquisador por querer aprender, por querer ter conhecimento, né? Então, muitas coisas aqui no papel do revisor também se relacionam com a ética, né? Uma conduta ética que você quer receber e que você também quer oferecer enquanto profissional de revisor. Então, tem certas, assim, coisas que as pessoas, às vezes, aceita o e-mail, né? Aceita a data, aceita por e-mail, aceite lá do evento e tenho que entregar semana que vem. Assume o compromisso e daí não entrega. É muito complicado isso, né? Ou depois, fica sabendo quem é o autor, né? E comenta alguma coisa que não era para ser comentada durante o processo de avaliação. Então, aqui também o papel do revisor é muito importante a gente fazer uma reflexão de que quando assumir é uma responsabilidade e que ela deve ser cumprida em sua parte prática para que outro no evento ou o revisor não tenha problemas, tá? Aí os tipos de revisão, né? Nós temos aqui a primeira que é uma revisão chamada construtiva, né? Ela tem um intuito realmente, como o próprio nome fala, de construir. Então, ela vem para somar. Então, vamos tentar encaixar aí as pecinhas, né? Então, a gente no artigo, cada um escreve de uma forma em determinado momento. Muitas vezes a gente já viu artigo que não tem ligação no referencial teórico, que o objetivo não está falando com a metodologia, né? São algumas coisas que realmente a gente escreve assim, e isso vai, com o tempo, vai mudando, com muita escrita de artigo e muita leitura, a gente vai conseguindo construir outros formatos. Quando vai para uma revisão construtiva, ele não impõe ideias, né? Ele não fala, você tem que fazer isso, ele não te obriga. Mas na hora de você escrever esse tipo de revisão, ele vai debater com o autor como melhorar esse artigo, como é que você dando sugestões, a forma como você escreve, né? Muitas vezes a gente fala de um jeito, escreve de outro, você tem um intuito com os verbos, né, nessa revisão, de construir como é que essas pecinhas vão se encaixando dentro do artigo. Muitas vezes o autor está
tão apaixonado por aquela temática que ele acha que está a coisa mais linda, só falta mandar um coraçãozinho, tá? Mas assim, ele precisa às vezes melhorar, e você conseguiu enxergar isso. Agora é colocar no papel de uma forma que aquele autor consiga realmente verificar que aquela revisão é uma construção e que vai ajudar ele, né? Não impondo, porque muitas vezes a gente já viu também, tem revisão que impõe, né? Você deveria fazer isso. O seu método não está bom. Então, a forma como você escreve, muitas vezes você não está construindo a ideia na cabeça do autor. E isso pode ser que ele visualize de uma outra maneira. A revisão construtiva, ela tem o intuito realmente de ajudar, auxiliar. Então, quando a gente começa essa ideia dessa parte de construir em conjunto, é realmente somar. Uma coisa que a gente tem que ter ideia é que na revisão construtiva, nesse parecer, eu tenho que ter um conhecimento nessa teoria para poder falar, eu tenho que conhecer um pouco de métodos, tá? Sim, eu tenho que ter, porque, por exemplo, cada área a gente sabe que é diferente. Aqui vou comentar um pouco das que eu tenho conhecimento. Depois o professor André comenta um pouco também para auxiliar aí. Alguns na área da saúde, muitas vezes, não têm embasamento e não necessitam da revisão de literatura, que é um pouquinho diferente do nosso caso nas ciências sociais aplicadas. Nós temos essa discussão da literatura e muito forte, que se faz necessária. A metodologia deles, no entanto, pode ser publicada até coisas que às vezes não deu certo, e eu acho isso válido. Na nossa área, ciências sociais aplicadas, é difícil até você ver quando a pessoa publica que a construção de um modelo não deu certo, né? A gente só tenta publicar coisas positivas, coisas que realmente o resultado foram satisfatórios. Então, muitas vezes, quando a gente está falando aqui de diversas áreas, a gente tem essa revisão construtiva de diversas maneiras. De repente, eu conheço uma fórmula de uma vacina e consigo ajudar aquele artigo que está ali dando uma ideia, de repente, do que ele já fez. Ele construiu até ali, falta um detalhezinho que vai fazer construir dar certo. Por que a gente não pode contribuir? Uma variável que foi diferente que vai somar, né? A gente consegue também alguns pontos aí poder estar auxiliando. Pode passar, professor André. Revisão imparcial, né? Aí nós temos aquele revisor, que é o construtivo, que é o motivador daquele artigo, que leu, escreveu todo bonitinho, e nós temos também a imparcial, né? Que é capaz de observar os méritos no trabalho, mas que não adotam a direção que o revisor seguiria, se fosse ele o autor, ou que não usam seus métodos preferidos, todas as variáveis de controle. Então, ele é muito imparcial, ele corrige aquilo que está lá, mas eu não construo, tá? Então, eu tento somente apontar aquilo que está no artigo, também tem essas revisões, né? Que ela não é positiva e nem negativa, ele só aponta aquilo que a pessoa escreveu, né? Cada um pode escolher como quer ser enquanto revisor, tá, gente? A gente aqui está apresentando os tipos para vocês poderem estar entendendo um pouquinho que existe isso. Vocês já, enquanto submeteram artigos para os eventos, congressos, já viram tanto revisão que construiu, como a imparcial que só apontou aquilo, não, né? Ele não comenta nada e não contribui, vamos dizer, entre aspas, com aquilo que vocês gostariam que pudesse contribuir, como num congresso que a gente discute um artigo nas apresentações. Isso é muito importante, né, que enriquece aí na construção do artigo. Só terminar no imparcial aqui, aí esse imparcial é meio que assim, eu estou em cima do muro, não consegui definir qual lado que eu sigo, né? Vou para o lado do autor, e acaba, às vezes, reprovando o artigo, que é o próximo, pode ir, professor André, que é o rejeitado, né? O rejeitado ou negado, cada um tem aí um tipo. E aí eu pergunto para vocês, a revisão é para rejeitar? Né? Se todo mundo tivesse essa ótica, né? Será que todo artigo, né, a gente deve rejeitar?
Gente, no Brasil, a gente não tem um número exato de quantos, assim, são rejeitados, né? Nos Estados Unidos, alguns acadêmicos lá saem publicado o número de rejeição dos periódicos. É incrível, chega de 92%, 90% de alguns. Eu considero altíssimo, né? Já reprova pelo editor, às vezes nem chegou aí para o avaliador, né? Então, muitas situações e muitas dicas, às vezes, que a gente tem que prestar atenção em alguns pontos, né? E que a gente não percebe, né? O porquê que estou sendo rejeitado o meu artiguinho, né? Me dediquei um ano lá para escrever, pesquisar, deixar redondinho e foi rejeitado, né? É difícil a publicação? Sim, é muito difícil. É difícil entrar num evento, igual a Enampad, né? Depois vocês me corrijam, professores Flávio e André, eu acho que deu mais de 3.000 submissões, né? E é aprovado somente 100 por área. Né? Muito artigo foi submetido, né? E aí vocês veem que realmente uns vão ficar, muitos aí vão ficar, né? E é difícil a gente saber acertar como é o que seria pesquisado naquele ano, o que vai dar no evento, e realmente o número de submissões alto para uma aprovação que às vezes, né, são 100 só por área, fica um pouco difícil escolher qual que é o melhor. Isso vai para critérios de notas mesmo, né? Mas a rejeição de um trabalho, ele tem vários motivos que a gente deve observar, né? Às vezes, é muito triste a gente escrever no final, né? Seu presente artigo foi rejeitado. Aí a gente vai apresentar alguns motivos, né? Quando trata na questão de periódico, tá? Mas também a gente rejeitado no evento. E no evento, é não observar algumas normas do evento. Tem alguns, vou dizer alunos, né? Alunos que não lê as normas, não lê espaçamento, não lê margem, não lê o que tem que vir primeiro, o que não vem à ordem, e aí já é reprovado naquele momento do envio, né? Então tem que observar alguns pontos, porque o artigo pode ser rejeitado. Gente, ninguém gosta de receber que o seu artigo foi rejeitado, foi negado, não vai para apresentação. Mas a gente tem que entender um porquê e olhar um pouquinho a avaliação do que foi feito, né? Os avaliadores têm um papel muito importante quando definem rejeitado. O porquê não foi? O que ficou faltando? O que eu preciso rever? Essa é a parte que a gente tem que ter como critérios de realmente aceitar, né, um pouquinho aí, a verificar o que foi feito na avaliação. Nem todo avaliador é correto, nem todo revisor faz tudo certinho e vai mandar belezinha. Né? Isso que a gente está falando para vocês. Muitas vezes tem revisor que escreve em uma linha, e isso provoca assim uma sensação muito ruim, né? Só vem lá, seu artigo foi rejeitado, ponto final e acabou no e-mail. É muito difícil a gente ouvir isso. Eu acho que é mais fácil a gente tentar ajudar a construir o porquê. Pode ir mais um slide, professor Zé, que aí... Jussara, posso fazer um comentário Pode, aqui? opa! Então, a questão até da rejeição, muitas vezes a gente tem críticas a respeito, né? A gente, igual a professora Jussara colocou, de que a gente, poxa, né? Eu fiz aquele trabalho, demorou um ano e meio, né? Submeti, tive que aguardar muito tempo também a respeito disso, né? A respeito do resultado do trabalho, veio rejeitado e de uma maneira que não trouxe nenhuma contribuição. Então, eu penso que esse tipo de curso é justamente para ajudar isso, que quem faz a revisão somos nós todos que estamos aqui hoje. A gente está com ao vivo, né, 137 pessoas. Somos nós que construímos essa revisão. E, efetivamente, eu tenho que publicar os bons trabalhos, os trabalhos que efetivamente contribuam para o estado da arte daquele tema. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai até discutir, a professora Jussara já colocou, né, já levantou muito bem, desse papel do revisor é um pouco também de auxiliar na continuidade daquele pesquisador, né? Então, eu acho esse ponto que ela levantou muito importante para uma reflexão nossa mesmo.
Sim, professora André, e uma coisa importante que você me fez lembrar é que quando a gente rejeita, a gente também pode ser rejeitado, né? Então, verificar o que a pessoa fez, o que a gente tentaria contribuir, tá? Com o artigo. Eu acho que é um momento muito triste para quando a gente recebe nesse formato, né? E é uma dedicação aí do revisor, o formato como você vai escrever não aprovado nesse artigo, né? Tem diversas maneiras de você falar com o autor como não, dizer não foi aprovado, porque nós temos diversos revisores que uns que gostam de colocar até coraçãozinho, que achou lindo o artigo do começo ao fim, né? Nem tudo a gente sabe que é lindo, né? Nós não escrevemos tudo tão lindo assim, né? Nós estamos sempre aprendendo, está sempre mudando as coisas. Então, se nós não somos 100% na escrita, os outros também não são. Então, o revisor achar que está tudo 100% é um pouco estranho. A gente tem que também tomar um cuidado com relação a isso, né? E tomar um cuidado também com aquele que só rejeita. O que está acontecendo? Será que é o revisor? Né? Porque também tem que tomar esse cuidado. Será que é o revisor ou está indo tudo errado para ele? Está indo todos os artigos, ele pegou todos os que era para rejeitar, né? O Então, tomar Alexandre um fez um cuidado também, comentário. essa reflexão que o professor André falou faz muito importante. O Alexandre fez um comentário aqui no chat, Jussara, colocou Ah, assim, ó, muitas vezes a revisão demora muito, rejeita e você perde o artigo. Acontece isso, sim, já aconteceu comigo, eu acredito que com vários aqui, já. né, justamente nesse sentido. Então, eu acho que é um papel nosso, né, e também refletir. A professora Jussara falou mais cedo a respeito dos prazos. Se você aceitou um artigo, hoje mesmo eu tive que pedir para o editor, tinha que entregar a revisão hoje. Eu pedi, olha, eu preciso de mais 10 dias, mas eu fui, informei e conversamos, né, a respeito disso, e eu vou me comprometer a entregar daqui 10 dias. Então, o nosso papel de revisor vai auxiliar todo esse processo. Se nós formos mais ágeis, quando chegar a vez, né, o nível de exigência dos periódicos passa a ser melhor, maior, e os nossos artigos também tendem a ser revisados de uma forma mais rápida, sempre, óbvio, buscando uma qualidade, né? Com certeza. E às vezes é a questão que a gente falou, né? A questão de prazos. Às vezes a gente fala assim, mas demorou 1 ano e meio. Hoje, vendo o outro lado, realmente demora 1 ano e meio. Mas por quê? Porque às vezes submeteu para um parecerista, ele aceitou. Aí ele não cumpriu o prazo lá de 30, 40 dias. Né? E ele não foi igual o professor André, entrou em contato e avisou, né, a situação, tem que aguardar mais um tanto de dias, ou você entrar em contato com ele, aí fala, não, vou estar fazendo daqui a pouco, passou 6 meses, ainda não avaliou esse artigo. Realmente essa questão do tempo é uma responsabilidade, por isso que eu falei, muitas vezes a gente não ganha nada para fazer uma revisão de evento, nem de periódico, nem de nada. E por que eu vou entrar? Porque realmente é adquirir conhecimento, é essa a importância, assumir um compromisso. É um trabalho, assumiu, respondeu o e-mail, faça parte daquele evento, faça parte daquele processo de submissão ao periódico, tentando contribuir sempre, né? Porque aí você assumiu o compromisso. Depois, querendo ou não, né, eu estou falando desse formato de trabalho, você se queima com você mesmo. Você puxou a responsabilidade de fazer a avaliação e não fez no período correto. Isso pode ser prejudicial para você mesmo enquanto nome, enquanto construindo o seu nome na área acadêmica, enquanto pesquisador, né? Então, isso é muito bom você terem essa visão. Tudo bem? Professor André, se puder. Na revisão ainda do rejeitado, eu coloquei aqui alguns pontos, né? São 4 só motivos, mas assim, que de cara a gente já tem uma certa reprovação, tá? Ter problemas significativos com relativos à linguagem ou estrutura. Por isso eu falei, sempre que se for submeter para um congresso, para revista, são formatos completamente diferentes, tá? Então, dá uma olhadinha na estrutura que está sendo cobrada do evento.
da estrutura que está sendo cobrada naquele periódico, como é que deve ser, tamanho de letra, itens que a gente tem que debater. A linguagem, sempre muito importante, né? Nós temos pessoas, e a língua portuguesa agora, com as mudanças que teve, que tem na forma de escrever, a forma de falar é a forma que ela escreve, né? Então, a gente tem um formato, tem um número X. Então, quanto que a gente considera, né? 50%, 40%, né? Tem, às vezes, que realmente não tem condições de fazer a leitura, que a linguagem está muito difícil, tá? Então, aí tem que solicitar para fazer uma alteração ou uma correção, ou passar por alguém que faça essa revisão de linguagem, né? Em 100% aí no artigo, tá? Não estar em conformidade suficiente com as orientações para os autores, também é uma questão, né? Essa questão de conformidade, né? Então, tem lá, quando a gente abre lá o periódico, como deve lá submeter, direção para os autores, né? Direcionamento, orientações para os autores. Você tem que ir lá, porque aquilo lá é importante. O que está lá dizendo que o autor tem que fazer? Muitas vezes pede agora um termo, né? Que ele assine um termo de responsabilidade com relação àquele artigo. Você deve também enviar para alguns periódicos, isso vai começar a ser cobrado mais, a questão da planilhinha do Excel, tá? Os dados realmente, se foi pesquisado, se não foi, se foi o quantitativo que a gente utiliza mais, né, professora? Vai ter que submeter também. Por quê? Porque estavam usando, tem gente que usa de má fé com relação depois, faz aí trocentos artigos com as bases de dados, né? Então, também essa questão, isso vai ser um pouco mais para frente, não está sendo agora, tá, gente? É só ainda que existe uma discussão aí de alguns periódicos, mas alguns já estão cobrando, né? Sara, Oi? O Luiz Cláudio perguntou aqui, eu acho pertinente a pergunta dele, Tá. né? O que significa a rejeição por causa do escopo da revista? Ah, tá, beleza. O escopo da revista. Quando a gente vai lá nas orientações para os autores, né? Ela tem o escopo dela. Como que ele chama, Flávio? Eu não estou vendo o chat aqui. Luiz Cláudio, é o seguinte, quando você vê lá as normas para a submissão, ela tem um escopo, mas antes de você ir lá direto, né, nas orientações, sugiro que você baixe 1 ou 2 artigos para você dar uma lida naquilo que foi aprovado, tá? Dá uma lida na estrutura realmente da revista. O escopo é quando você tem uma temática que faz parte. Então, por exemplo, a Remarque, vamos falar da Remarque. A Remarque submete assuntos de marketing. Não está no escopo, muitas vezes, outros tópicos que não estejam relacionados. Então, não faz parte do escopo daquela revista, de repente, eu publicar artigos da área da saúde em marketing, tá? Que não tiver uma variável que estuda comportamento do consumidor. Então, não fazer parte daquele escopo, às vezes, quando a gente recebe esse tipo de avaliação, é que não está interligado na relação com aquela revista. Escopo é uma coisa muito ampla, assim, né? Pode ser a temática da revista, pode ser o assunto que você está relacionando na sua pesquisa, não está relacionado com a revista ou com o tema que ela está utilizando naquele momento, tá? Então, quando a gente fala escopo assim, é uma coisa muito ampla, mas em sua maioria é que não está relacionado nem um pouquinho com a temática da revista. Então, aí sugiro você verificar um periódico que tenha mais aproximação por palavras-chave, aí a gente consegue localizar isso que você utilizou, né, na sua proposta de artigo, para você verificar uma revista que esteja mais próxima com a sua proposta de pesquisa. Respondi você? Sim, respondeu sim. É porque realmente essa questão do escopo é muito ampla, né? Porque, por exemplo, essa questão mesmo de baixar artigos, né, que você falou, da própria revista, eu lembro que teve uma revista que eu fiz esse mesmo movimento, né? Baixei os artigos para ver se a minha temática estava dentro da revista e mesmo assim foi rejeitado. Aí, por isso que eu perguntei a questão do escopo, porque às vezes fica parecendo que não é só o escopo temática geral, mas talvez em relação às teorias, alguma questão epistemológica, enfim. Por isso que eu fiz essa questão, porque às vezes eu acho que
a questão do escopo não é só da temática, entendeu? Não, é por isso que eu falei que o escopo é um pouco amplo, né? Ele não é só a temática, ele também pode ter outras abordagens, né? Fora normas, fora a questão de estrutura e fora a questão, às vezes, tá? Por não ter alguém que faça parte, que tenha um conhecimento daquela teoria que você está usando. E principalmente se for uma teoria muito recente na área. Ótimo, ótimo. E nesse sentido, né, tentando complementar e contribuir para o Luiz Cláudio, a maioria dos sistemas de submissão hoje em dia, Luiz Cláudio, você pode até enviar uma carta para o próprio editor, né? Uhum. Então, eu tenho, muitas vezes eu faço isso. Quando são artigos internacionais, aí é uma prática mais corriqueira. Mas no Brasil mesmo tem se repetido isso. Então, você pode entrar lá, no momento da submissão, você pode fazer um contraponto, falar, olha, né, observando o foco e o escopo da revista, que a maioria delas declaram isso de uma maneira bem clara lá, qual que é a relação que você enxerga com o trabalho? Qual que é a contribuição que você enxerga para a revista? Nesse sentido, você pode, inclusive, comparar, ó, teve tal estudo, o meu é uma evolução daquele estudo que foi publicado no ano passado. Isso. Então, é bacana fazer essa conversa também. Tá? Acho que ele perguntou se entra lá nos comentários do editor, né, que aparece aqui. Isso, Sim. Comentários para o editor, normalmente tem lá. E eu já enviei até por e-mail, né? Pegava o e-mail do editor, encaminhava, né? Fazia submissão, porque o editor é o único que tem acesso e sabe quem que você é, né? Quem que são os autores lá, ele tem esse conhecimento. E quem avaliou também, né? Mas a maioria dos sistemas tem essa possibilidade, sim. Ok, obrigado. Eu acho que isso vem enriquecer se você for perguntar para o editor, tá? Porque aí você vai entender. Mas pelo que eu estou entendendo, seu Luiz, se eu não, me desculpa se estiver errado, a sua teoria é mais recente. Você deve ter pegado uma temática mais, trazido ela mais ser atual. Isso. Isso. Então, deve ser a questão de revisores mesmo ainda. Mas eu sugiro, se você encontrou algum nesse periódico que tenha a mesma estrutura e que você continuou, que o professor André mencionou, entre em contato com o editor e fala, ó, foi publicado aqui, né, uma continuação desse estudo, ou está trazendo uma teoria nova que reflete nesse estudo, até porque, às vezes, o editor precisa localizar alguém, entendeu? Ou fazer o convite para alguém poder avaliar. O Emerson colocou no bate-papo, né, essa questão que ele teve um artigo reprovado justamente por um método, que era um método que não se tinha um avaliador lá. E, às vezes, acontece isso mesmo. Acontece isso, por isso que a gente está falando, né? O mercado aí de revisor é enorme. Quantas revistas nós temos no país e no exterior, e um monte de lugares. Se a gente for atender todos, realmente não tem tanta gente fazendo revisão específica, ainda mais de métodos, né? Nós temos milhares de métodos aí em cada área que vem crescendo em cada momento, principalmente estatísticos, qualitativos também, que tem crescido muito na área. Então, a gente, mistos, precisa de avaliador métricos. Nossa, Vanessa, verdade. Ainda mais essa questão, assim, é muito ampla e a gente não conhece todos os métodos, né? Infelizmente, não tem como a gente ter um conhecimento específico, né, e um revisor de cada método. Acho que é o sonho, né, de qualquer coordenador de evento ou de editor que tivesse um revisor que tivesse conhecimento de cada método na revista. Às vezes revistas que estão sendo lançadas trabalham com grupos pequenos, até pegarem nome, até terem um conjunto de avaliadores que entendam bem sobre métodos e algumas teorias, e aí teorias novas, muito recentes, que estão sendo trazidas, de repente não tem, mas aí o editor também tem que verificar, né, se já foi publicado alguma coisa nisso, convidar alguém da área, ou convidar alguém que você saiba que tem um conhecimento, um know-how para estar avaliando esse artigo, tá? Aí também aí eu considero que é ampliar um pouquinho aí a visão que a gente tem
de avaliador e crescer um pouquinho, porque também você reprovar. Então, o escopo, que fica essa ideia, quando a gente recebe lá, não faz parte do escopo, é porque ou não tem avaliador, ou naquele momento a sua teoria é muito nova, ou o método é muito novo e nós não temos quem possa avaliar. Tudo bem? Pode prosseguir mais um, professor? O bom revisor, né? Eu acho que todo mundo aqui gostaria de ser premiado como bom revisor, mas é uma tarefa muito difícil, né? A gente tem que ter, como eu disse, né? Muitas vezes um tato na escrita para como escrever uma boa revisão e contribuir aí com aquele periódico ou aquele evento, né? A gente tem que estar disponível, disposta, cumprir prazos, cumprir as regras que se fazem necessárias tanto para aquele evento quanto para aquele periódico, né? Saber, eu falo assim, eu vou falar, saber ouvir, né? Mas não é saber ouvir, é você saber ler como se você estivesse ouvindo o autor falando para você o que ele está fazendo, como se ele estivesse apresentando aquele trabalho, né? Porque, querendo ou não, a gente não sabe o nome de quem fez, mas mais para frente, quando sai publicado nos anais, a gente fica sabendo quem que são os autores, né? Então, tentar sempre de uma forma a contribuir com aquele autor, né? E a gente precisa aí tentar melhorar. Muitas vezes a gente tem milhares de artigos sendo publicados, são milhões de revistas aí, opções de artigos, opções de pesquisas, e esse intuito vem com que a gente consiga aí melhorar a contribuição científica, né? Nós, como revisores, que eu falei, é um compromisso muito sério de contribuir com a área que nós realmente queremos e pretendemos aí pesquisar. Então, se eu sou de uma determinada área, marketing, eu vou tentar crescer e contribuir com essa área. Então, a gente estuda todos os dias, todas as semanas, é aquela área para tentar realmente aí crescer com a área e contribuir cientificamente, porque você definiu ser pesquisador e também definiu a sua linha, né? Seja ela uma teoria nova, seja ela uma teoria que já está no mercado, mas a gente tem que aí ter uma possibilidade de fazer a revisão naquilo que a gente já estuda, né? Porque se torna um pouco mais fácil. Eu posso contribuir num artigo de uma maneira, de repente, na teoria em marketing, na metodologia em marketing, mas também posso contribuir, que eu conheço, de repente, de modelagem de equações estruturais, né, regressão, e contribuir com a área de finanças, né? Eu não conheço a teoria específica, mas a gente pode contribuir com a questão de métodos, né? E eu acho que isso vem crescendo muito, vem somando essa questão de revisão, né? Principalmente quando você tem dois revisores, um que entende bastante daquele método, o outro que entende da teoria, duas revisões que vão somar realmente para o autor, que vai contribuir para o trabalho dele. Isso é muito bom. Aqui a gente faz essa reflexão, né? Qual revisor você quer ser, né? Você quer ser considerado um bom revisor, um revisor imparcial, aceita, não aceita, tanto faz, qual o caminho que o autor, ou você quer negar já o artigo, sem às vezes, o artigo poder contribuir ou falar com você, né, enquanto revisor. Aqui, uma leituras para aquecer. A Emerald lançou, nesse link, gente, eu acho interessante, se vocês quiserem consultar, algumas dicas como revisores, né? Ela tem um painel muito importante de alguns pontos, né? E às vezes a gente precisa dar uma lidinha, né? Como é que será que eles estão achando que é para ser revisor? Porque o jeito que você olha dentro de um escopo aí, de um trabalho, de uma estrutura, de um periódico, como é o papel que os revisores têm que ter, é como eles avaliam. Então, fica mais fácil para o trabalho nosso, quando você submete, olhar de forma contrária. Olha, o que o revisor vai cobrar? Quais são os pontos que o revisor cobra, né, naquele periódico? Aí fica mais fácil de você colocar e verificar o que está no seu artigo, o que não está e o que está faltando quando você submete para aquele periódico ou para aquele congresso. E também o Manual de Boas Práticas da ANPAD, que eu acho que faz muito necessário a gente fazer uma leitura, principalmente no ponto lá que eles falam das revisões, tá? A ANPAD
assim, né, temos gente da nossa área, que não é da nossa área, é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. É a associação, aí tem os eventos com relação a a marketing, finanças, a todo o formato, aí o escopo do curso de administração. Mas não, esse manual de boas práticas não serve só para essa linha, tá? Lá são dicas para editores e para revisores de eventos, revisores de periódicos, são dicas que servem para qualquer área. Então, ele está bem amplo nesse sentido. Também sugiro para vocês fazerem uma leitura que vai contribuir aí com vocês com relação a essa avaliação. Professor Jussara, perguntaram já, né? Deixa eu só ver aqui as perguntas direitinho. Tá. Acho que seria mais interessante. Tá. Mas o Cristiano, alguém já havia perguntado também a respeito do material, tá? E a gente vai pedir para o Flávio, ele encaminha. Eu não sei se tem como encaminhar pelo e-mail, mas a gente vai discutir alguma maneira de vocês terem acesso ao material, tá bom? Tem sim. Tem, né, Flávio? Então eu encaminho para você, tá bom? Ok. Acho que alguém pediu o chat do Emerald. Depois tem, eu não sei se consegue copiar, mas a gente já põe no chat já. Aí a gente... Alguém já colocou. Tá. Ótimo. O Dampad. É bem interessante vocês darem uma lidinha, que eu acho que enriquece aí um pouquinho a gente saber como é que as dicas para ser revisores sempre é difícil da gente achar assim pronto num lugar só. Agora eu assumo um pouco, né, Jussara? Isso, professor André, assume aí. Aí, por favor, a gente vamos bater no papo, que eu acho que isso é bacana. Às vezes você me ajuda até acompanhando aí no bate-papo, aí né, eu vou por aqui. se tiver algo legal, né, para você, se quiser que a gente converse, tá?